cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, estou no versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-se: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz em nossos corações. Nesse momento eu quero colocar a minha vida diante de ti. Aquilo, Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração, que eu venha passar para os teus filhos igualmente, Senhor. Que não venha ser nada de mim, mas tudo que vem de ti, que é perfeito. Pai, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, falando, Senhor, da tua palavra, Pai. Abençoe cada um que dispôs a estar nessa noite, ouvindo, e que o Senhor possa encher cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu comecei perguntando como está o coração de vocês, como chegou o coração de vocês aqui nessa noite, porque a palavra de hoje é sobre coração. E eu achei interessante porque nós estamos falando sobre a série das 12 casas em que Jesus visitou. E logo essa casa foi a casa que fui escolhida, ou eu escolhi para falar. E de nenhuma maneira eu lembrava que a última vez em que eu estive aqui em cima, dando uma palavra para a igreja, numa quinta-feira, foi sobre coração, foi sobre guardar o teu coração. E eu falei, o Senhor ainda continua falando sobre coração, amém? Então, eu comecei perguntando como está o teu coração, como chegou aqui o teu coração na casa do Senhor. E aqui nós vamos falar sobre um coração, sobre 2 corações, na verdade. O primeiro coração que nós vamos falar é sobre o anfitrião daquela casa, que era Simão, o fariseu. E o segundo coração que a gente vai falar é sobre uma adoradora, a qual não tem nome, mas ela é mencionada na Bíblia, uma mulher anônima. E a palavra de Deus fala que começa falando que ela era uma pecadora. E eu pensando, como que pode? Uma mulher pecadora, não tinha nome, ela entrou dentro daquela casa onde Jesus estava. Mas Jesus foi convidado por um anfitrião, um fariseu, pelo nome de Simão, um homem muito importante. E o pastor Jonathan aqui no domingo falou sobre os religiosos, Então, vamos se dizer que o Simão era um religioso também. E ele convidou Jesus ali para estar na sua casa. Eu creio que não foi, e a Bíblia também não diz que foi porque ele
tinha interesse em saber quem Jesus era, foi porque ele queria realmente colocar Jesus em uma saia justa, ou talvez questioná-lo porque enfim, o que estava acontecendo naquela época, nós sabemos que era como se fosse... Jesus estava muito popular naquele momento, naquela região ali, e ele foi convidado até a casa daquele fariseu. E a palavra de Deus começa falando que, né, o fariseu Jesus tomou lugar à mesa do fariseu. E a gente está falando aqui, nessas 12 casas a qual Jesus entrou, que dentro dessas casas, Jesus ele tem entrado e ele tem feito a diferença. Amém? Vocês concordam comigo? E eu estava estudando um pouquinho sobre essa palavra, sobre essa mulher, sobre Simão. Eu achei interessante que eu vi uma frase que ela é anônima, mas ela fala exatamente o que estava acontecendo ali, ou o que acontece dentro da gente, ou dentro da nossa casa. Fala assim: você não conhece uma pessoa, aí entre parênteses fala, ou um coração, até sentar à mesa com ele. Eu achei bem profundo. Você não conhece uma pessoa ou o coração daquela pessoa até você sentar à mesa com aquela pessoa. E a mesa ela é profunda. Jesus ele está sempre sentando à mesa. E ali foi mais uma lição que o Senhor queria fazer, que era dar para entender a Simão que o coração dele não estava de adorador, não estava para entender quem estava ali sentado naquela mesa. Amém? E aí vamos aqui. Aí fala que entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, Jesus. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa daquele fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento, com aquele perfume, algo precioso. E ela ali derrama e ela enxuga, ela chora. E o que é interessante aqui é que o que determina o ambiente espiritual de uma casa não são as paredes, não é exatamente aquela mesa, não é exatamente aquilo que está, né, dentro daquela casa, ou até mesmo, vamos se dizer, a aparência daquela casa. Não é sempre. Muitas das vezes a aparência pode falar também muito, né? Se a casa estiver um pouquinho maltratada, é porque não estamos tendo o cuidado Mas aí nós vamos levar para o lado espiritual, em questão do ambiente ali. Imagine que nós fôssemos aquele anfitrião, aquele fariseu, Simão, e a gente convida Jesus a estar na nossa casa. Jesus está ali sentado. Naquela época, eu estava lendo que era de costume você lavar os pés das pessoas, ou daquela pessoa que foi convidada quando ela vem para sua casa. Então, o que aquela pecadora fez foi o que o Simão devia ter feito, para que o convidado era Jesus. Então, ali, ele já, vamos supor, desonrou aquele convidado, que era Jesus. E aí eu fiquei pensando, ele era o quê? Ele era um fariseu, ele sabia da lei, ele sabia dos costumes. E por que ele não fez isso com Jesus? E por que ele não lavou os pés de Jesus ou, né, derramou um unguento? E aí, continuamos aqui. Quando Jesus ele entrava em cada casa que a gente tem falado, né, Zaqueu, a gente tem falado, Jesus ele tem mudado aquele ambiente. E é exatamente o que Jesus fez na casa do Simão. Ele estava ali para mudar aquele ambiente de um coração fechado, um coração duro, um coração religioso. E a palavra de Deus, né, aqui continua falando que essa mulher entrou. Aí eu fiquei imaginando, primeiro que a palavra diz que ela é uma pecadora. Essa mulher entrou em meio a uma reunião, ou em meio o que
naquele jantar. E ela se prostrou, e ela derramou. E eu fiquei pensando, ela não se importou com simplesmente nada. Ela já era conhecedora, mas ela não se importou que talvez ela poderia ter sido repreendida. Ela não se importou que se talvez poderia ter sido mandada embora. Como assim você está entrando na casa de um fariseu, uma pecadora, e ainda faz um gesto íntimo de se ajoelhar, de derramar o óleo, de as suas lágrimas caírem no pé de Jesus, dela enxugar os pés de Jesus e ainda beijar. E aí aquele fariseu olha aquela cena, o Simão, e eu fico imaginando assim, ele deve ter falado, que absurdo, que nojo, uma pecadora fazendo isso. E será que ele não vê? Tanto que aqui, no versículo 39, vem o julgamento dele, que fala assim, do Simão. Se este for a profeta, então ele está jogando que Jesus não é um profeta, né? Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que me tocou, porque é pecadora. E ele volta de novo a falar que essa mulher é pecadora. E aí dirige-se Jesus ao fariseu dizendo, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu. E aí ele fala. E o que eu acho mais interessante aqui no versículo 40 é quando Simão responde, dize-a, mestre. Ele sabia quem Jesus era, mas ele não sabia por completo a presença que estava dentro da sua casa. E a minha pergunta é, quando Jesus, ele entra na sua casa, na minha casa, na nossa casa, o que ele tem em conta? O que sai de dentro de nós quando estamos diante da presença do Senhor? Porque aqui não é só a casa do Pai que a gente sente a presença do Senhor. Lá na nossa casa, a presença do Senhor ela nos acompanha. E eu tenho uma plaquinha que semana passada a gente recebeu uma visita de passagem e a placa fala assim, para aquele que vem me visitar, é em inglês, né? Que fala assim, se você veio me visitar ou se você veio para dormir, que você entre aqui e venha sair abençoado. Leave blessed. E aí a pessoa que estava nos visitando falou assim, nossa, você que personalizou essa plaquinha ou você já comprou ela desse jeito? Eu falei, não, eu comprei ela sim. Aí ela falou, que lindo, eu tô saindo daqui abençoada. Eu falei, amém. E aí eu fiquei meditando essa palavra, eu fiquei assim, será que quando as pessoas elas entram na nossa casa física, onde a presença de Deus tem que estar, será que ela tem saído dali abençoada? Será que a nossa casa tem sido um ambiente onde ele tem esse aroma e esse perfume, esse óleo, olhando para o espiritual, que a presença de Deus ela é tão palpável que as pessoas que entram, elas saem diferente, elas sentem que há algo diferente naquele lugar e não é pelo físico, não é pela decoração, não é pelo olhar, mas pelo coração, que é o que a gente está falando aqui. O gesto dessa mulher com o vaso de alabastro, ele recebeu um grande destaque nas escrituras. Mais do que um perfume derramado, havemos um coração quebrantado diante de Jesus. Mais do que um vaso quebrado, vemos uma vida sendo entregue. Esse anfitrião, ele abriu a sua casa
mas o coração dele estava fechado. E às vezes, por mais que a gente quer receber pessoas na nossa casa, às vezes a gente tem essa dificuldade de receber pessoas na nossa casa. Eu cresci num lar, os meus avós me criaram até eu vir para cá, 12 anos de idade. E a minha avó ela não gostava de receber visita. A minha avó era uma pessoa muito fechada. E o meu avô sempre me levava para casa dos meus primos ou para casa dos meus tios. E a minha avó sempre ficava em casa. E eu achava estranho, né? Porque eu falava, poxa, a minha avó não gosta de receber visita. E o meu avô, sempre que alguém perguntava, e aí, Iraci vai vir? Ela, não, Iraci ficou em casa. Aí, ou então, quando alguém falava de ir lá receber visita, ele sempre falava assim, não, Iraci não gosta de receber visita. E eu pude ver que por um bom tempo a minha mãe foi do mesmo jeito. Ela nunca gostava de receber visita. Mas aí eu percebi que não era muito a questão dela receber a visita, que ela não queria a presença daquela pessoa na casa dela. Era a preocupação de como estava a casa. A preocupação de se a casa estava limpa, se a casa estava... Ou seja, o físico. Não era a preocupação do ambiente estar bem, dela receber. E aí, eu sempre falava assim, quando eu tiver minha casa, eu quero receber muitas pessoas. Eu não quero ser uma casa fechada, assim, para não receber as pessoas. Só que não é só o fato da gente querer receber pessoas, é de o nosso coração, de como está para receber essas pessoas. Amém? E o coração daquele fariseu, ele estava fechado. Ele conhecia a lei, conhecia as escrituras, possuía uma posição religiosa muito importante. Ele abriu a porta da casa dele para Jesus, mas o grande problema é que Jesus estava presente na mesa e ele não viu que Jesus estava ali. E o coração dele não estava no centro daquela ocasião, de receber, por mais que ele não sabia que ele era o nosso Salvador, mas de ter a honra de receber alguém na sua casa. Essa semana recebemos uma grande honra na nossa casa. E a gente ficou preocupado em receber esse casal na nossa casa. Eu vi que a gente ficou, não preocupado assim, mas a gente ficou assim, nossa, faz tempo que a gente não recebe assim uma grande pessoas assim, desse jeito. E eu fiquei falando para mim assim, calma teu coração, vai ficar tudo bem. Eu lembro que quem cozinhou lá em casa foi o Jonathan, tá, gente? Que quem cozinha lá é o Jonathan. E ele tava pensando o que ele ia cozinhar, se ia isso, aí pergunta para a esposa dele se ele come isso. Perguntei assim, eu falei, calma, vai ficar tudo bem, né? E aí eu fiquei pensando, como que pode? Esse homem aqui, ele sabia quem Jesus era. Ele falou, diz-me, mestre. Ele sabia que ele era um mestre. Ele sabia que Jesus era uma pessoa importante. Mas o coração dele não estava voltado para receber a presença de Jesus ou para receber Jesus ali, para que algo fosse transformado. Porque onde Jesus entrava, amém, em cada casa, havia transformação. Não era isso, ele estava sendo, eu não sei como é que fala em português, ele estava sendo skeptical. Ele estava sendo cético. Ele estava sendo uma pessoa assim, eu quero ver, né, quem esse homem é mesmo, se ele realmente é o que ele tem, as pessoas falado que ele é. E fala assim, Simão ofereceu uma refeição, mas ele não ofereceu honra. Ele recebeu Jesus como um convidado, mas não reconheceu Jesus como Senhor. Aqui em Lucas 44 até o 46, fala assim, entrei em tua casa e não me destes águas para os pés, não me destes ósculo e não ungiste minha cabeça com óleo. E igual eu tinha falado antes, era o que era devido fazer quando você recebia alguém na sua casa.
E ele não fez. E aí a pergunta é, será que ele teria feito com outra pessoa? Porque era Jesus e ele não fez? Era como se fosse assim, quase uma audácia da parte de Simão em não fazer aquilo que de costume provavelmente ele faria com outra pessoa. O Simão estava mais preocupado com a aparência, com a posição e com o julgamento do que com a presença do Senhor ali naquele momento. Aí eu fiquei imaginando, né? Aquela mulher entra, ele provavelmente já conhecia aquela mulher como pecadora, porque ele fala também que a pecadora. E ela entra, aí eu fico imaginando, tipo assim, não só ele falando, meu Deus, que nojo, não, assim, que nojo, olha o que ela está fazendo. Mas eu penso assim que ele ficou preocupado em todos os outros que estavam ali do lado, em assim, será que eles vão sair daqui falando que aquela mulher entrou dentro da minha casa? Se ela sentou, né? Assim, eu estava com ali, e aí eu fiquei assim, quantas das vezes a gente preocupa com a aparência dentro da nossa casa, mais do que como está o nosso coração e como está o coração da casa. A presença de Deus dentro da nossa casa. Enquanto Jesus olhava aquela mulher com misericórdia, Simão olhava para ela com uma condenação. E esse é o perigo de uma religiosidade. Porque o que acaba sendo é que a gente fica tão religioso que a gente esquece do nosso relacionamento com Jesus. E aquela mulher, ela sabia quem Jesus era. Claro que ela ouviu falar, ou talvez ela tinha seguido Jesus ali até entrar naquela casa e falou, esse é o meu momento. Esse é o meu momento que eu tenho de entrar aí, por mais que talvez eu vou ser repreendida, ou por mais que, né, eu possa ter me mandado embora, me ridiculado, ou seja qual. E me levou a pensar esse ato dela, que foi, foi uma audácia, Eu fico pensando muitas das vezes quando a gente fica constrangido dentro da casa do Senhor, agora vamos falar aqui, na igreja, do que as pessoas vão falar da gente. Uma vez uma pessoa chegou para mim e ela falou que o jeito que eu adorava o Senhor era muito exagerado. E que... Aí eu falei assim, mas como assim? Porque eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era do mundo, eu adorava o mundo. Eu já fui em shows que eu gritava, que eu levantava a mão, levei cartaz. Adorei aquelas coisas do mundo. E por que dentro da casa do Pai eu não posso fazer o mesmo? E ainda você está achando que é um exagero? Eu falei, que pena, porque eu acho que eu sou livre para adorar e você não. É que eu sou um pouquinho assim também, né? E essa mesma pessoa, eu fazia parte do Ministério de Dança, e essa pessoa, ela fez parte do Ministério de Louvor. E o Ministério, né, de Adoração e Dança. Então, muitas das vezes, durante o louvor, as meninas estavam aqui espontaneamente louvando ao Senhor, através com os panos e a dança. E essa mesma pessoa, ela adorava aqui atrás, né? E ela falava... E ela veio um dia falar para mim que, infelizmente, no final do culto, ela falou, olha, eu queria te falar uma coisa. Aí eu falei, vem ela de novo. Aí ela falou assim, a sua roupa estava um pouco inadequada durante o louvor, a sua apresentação, porque eu podia ver um pouquinho da sua roupa íntima. Aí eu fiquei assim, sério? Eu falei, não, porque a gente usa legging, a gente usa, né,
outra coisa por debaixo para não mostrar nada ou não mostrar nenhum tipo. Eu falei, não, porque a gente sempre faz um check-up entre as meninas, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá assim, tá tudo bem. Eu falei, interessante. Aí ela não dava assim, dava para ver. Aí eu falei assim, então o que você estava fazendo durante o louvor? Eu falei, você estava me vendo? Você estava adorando ao Senhor? Ou você estava me observando? Eu não entendi. E, infelizmente, eu vejo assim, como esse fariseu, essa menina que eu estou falando, né? Que ele viu aquela pecadora ali, adorando ao Senhor da forma que ela sabia adorar, e da forma que ela podia adorar, da forma mais absurda para alguns, mas sempre tem um que acha que é um exagero. Sempre tem um que acha que eu acho que é fingimento. E esse é o perigo da religiosidade. É possível ter uma Bíblia aberta dentro da sua casa e um coração fechado para Deus. É possível frequentar uma igreja, participar de todos os cultos e ainda assim manter Jesus apenas como um visitante e não como o Senhor e Salvador da vida. Aquele fariseu tinha uma presença tão importante dentro da casa dele e ele não quis saber, porque o coração dele já estava fechado, Já o coração daquela mulher, ele estava aberto, ele estava quebrantado. E o que eu queria falar aqui, que hoje você possa sair daqui fazendo essa pergunta: o meu coração está fechado como aquele fariseu? Ou meu coração está aberto como aquela mulher anônima? E o que eu acho bonito é que ela é citada como uma pecadora, mas o Senhor, quando ele diz assim, para Simão respondendo, né, depois: vestes esta mulher? Ele não fala, vestes esta pecadora. Ele fala, vestes esta mulher, porque ela era uma mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. E aí ele vai falando sobre, não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Olha que honra que aquela mulher deu, que aquele fariseu não deu. Era para ele ter dado. Era um costume de uma pessoa entrar na sua casa e você dar essa honra de lavar os pés dela, de tirar toda a poeira. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus era o mestre. Mas mesmo assim ele não fez. Mas aquela mulher anônima, ela entra dentro daquela casa e ela mostra para aquele fariseu o que é o coração aberto e quebrantado. Amém? A Bíblia diz que aquela mulher, ela trouxe um vaso de alabastro. Vocês já viram um vaso de alabastro? Vê se você consegue colocar aí um vaso de alabastro, para a gente só ver o que parece. Muitos falam que ele era feito com uma pedra especial, ou mármore, ou enfim. E ali dentro ia um óleo bem precioso. E eu fiquei pensando, só que eu estava também lendo que fala que as mulheres judias, elas levavam o vaso em si nas mãos. Ela levava pendurada, às vezes, como um colar. Fala assim, o frasco que Lucas escreveu servia para guardar perfume, em geral. Estes frascos eram feitos de pedra lavrada, embora nem sempre de alabastro, como o nome sugere. Eles não possuíam alças e as judias os usavam pendurados no pescoço como um cordão. Era dotados de gargalho comprido, que era quebrado quando se precisava usar o caríssimo óleo perfumado.
fala também em Marcos e João, que relata o valor do óleo, que era mais ou menos os 300 denários. E muitos falam que era muito trabalho para que você adquirisse aquele, ou seja, talvez poderia ter até um ano de trabalho para adquirir aquele óleo dentro daquele alabastro. E eu fiquei pensando, aquela mulher, ela trabalhou muito para ter adquirido aquele perfume, aquele óleo, né? Então, era algo precioso para ela, era algo muito precioso. E eu penso aí, vamos olhar no físico, olha o vaso de alabastro, eles falam que tem vários tipos, né? Tem uns que parecem com uma pedra de mármore, mas esse está mais parecendo com um barro, talvez. Mas, enfim, eu queria que você pensasse em uma coisa que é bem valiosa que você tem. Ou que você acha que é mais caro que você possui. É a sua casa? É o seu carro? Talvez um terreno? Talvez, não sei, um relógio? Rolex? Não sei. Mas algo assim, muito, muito caro que você possui. Ou que você comprou, ou que você tem. Agora imagina você entregando isso para Jesus. Aí você questiona, mas como assim eu vou entregar para Jesus? Vamos dizer que o Senhor fala assim para você, Launa, eu quero que você vende aquele terreno lá que você tem no Brasil e eu quero que você constrói uma igreja, um orfanato. Não seria difícil? Primeiramente, acreditar que o Senhor está te pedindo algo assim. E segundo, que você ralou muito para conseguir aquilo. E essa mulher, vamos falar que ela ralou muito. Ela trabalhou muito para esse unguento, para o que tinha ali dentro daquele vaso de alabastro, ela derramar nos pés do Senhor. Ela não entrou naquela casa para se justificar. Ela não entrou para explicar a sua história. Todo mundo conhecia ela. Aquela comunidade conhecia ela. Ela entrou porque ela reconheceu quem estava ali dentro. Ela sabia quem estava ali dentro. E aquele fariseu Simão, ele não sabia quem estava ali sentado na mesa dele. Ela entrou, ela foi até os pés de Jesus. Ela chorou, ela lavou os pés com suas lágrimas, ela enxugou com seus cabelos, ela derramou aquilo que tinha de mais precioso e valioso. Ela não entregou aquilo que sobrava, ela entregou aquilo que tinha valor para ela. Ela não ofereceu uma parte da sua vida, ela entregou tudo aos pés de Jesus. E Jesus fala assim em Lucas 7,47, ele fala, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Jesus não estava dizendo que ela foi perdoada porque ela amou muito. Ele estava mostrando que o amor dela era a resposta de alguém que havia experimentado o perdão. Ela entendeu que aquela pessoa, aquele homem que estava dentro daquela casa, quem ele era. Quem entende o tamanho da graça recebida não consegue permanecer indiferente diante de Jesus. E é por isso que eu falei, sou exagerada mesmo em adorar o Senhor. Eu sou.
porque eu entendi a graça, o tamanho da graça que eu recebi quando eu conheci Jesus. Eu era uma pecadora e ele me trouxe para perto. Então, vou ser exagerada assim, tô nem aí. E quando estava aqui passando o louvor, né, as minhas estavam na canção que fala me enxergou na minha. E para mim é a parte mais linda dessa canção, porque eu me identifico quando eu era aquela pecadora que vinha para o Senhor, que entregou a vida para o Senhor. A canção fala, enxergou na minha tormenta, me livrou dos meus problemas. O que mais fala? Vai, vamos aí, gente, canta comigo. Transformou minha tristeza e mudou minha vida. E aí, o mais lindo que eu acho é quando fala, me vestiu de roupas novas. E aí ele fala, pôs azeite em minha cabeça. E aí me faz lembrar o óleo que essa mulher derramou nos pés de Jesus. E quando a gente vai para ele derrama um óleo sobre as nossas cabeças. Ela era uma pecadora, nós somos pecadores, éramos pecadores, continuamos sendo, mas a graça deles ele não alcança. Então não precisa a gente ficar com vergonha de adorar, não precisa da gente olhar com os olhos religiosos, porque isso mostra que o nosso coração não está quebrantado, não está voltado ao Senhor. Aquele fariseu estava ali com o coração fechado, e porque o coração dele estava fechado, de Deus vivo, o homem, ele era Jesus, estava ali dentro da casa dele, sentado à mesa, e a canção me deu um lugar na mesa. A canção termina, né, falando, o meu pai não me rejeita. Jesus não rejeitou aquela mulher. Ele estava na mesa. Muitos de nós ainda temos resistência em entender que o Senhor te deu um lugar na mesa. O Senhor tem um lugar na mesa para você. Mas como que está o teu coração? Ele está aberto? Ele está um coração religioso? Como aquele Simão, fariseu? Então, Jesus ele entrou naquela casa para transformar o coração daqueles homens, daqueles fariseus. Aí eu fico sempre questionando assim, será que Jesus sabia que ela ia aparecer lá? Eu fico assim, será que Jesus sabia que ela ia aparecer lá? Porque eu falo assim, como que não é uma coincidência de que ele foi convidado a estar na casa do fariseu Simão, aquele homem com o coração fechado, e aquela mulher entra. Eu falei, não, eu acho que ele já sabia que ela ia lá. Eu acho que ele já sabia. Eu penso assim, porque quando ele vai pegar água naquele poço, aquela mulher estava lá, eu falei, ele sabia que ela estava lá também. Não tem como, assim, vou beber água. E eu falo assim, ele sabia que ela ia entrar ali, eu acho que ele sabia que ela ia entrar ali. E ele viu como uma oportunidade de transformar aquela casa. Amém? Muitas vezes, o que falta dentro das nossas casas não é informação sobre Deus, mas o quebrantamento diante de Deus. Precisamos de pessoas dentro das nossas famílias que parem de apontar e comecem a orar. Jesus, ele não repreendeu aquela mulher, ela fez um gesto de quebrantamento, o coração dela estava quebrantado, ela honrou o Senhor naquele momento, Jesus.
E às vezes a gente não faz isso na nossa casa. Com os nossos, com as pessoas que estão à nossa volta. Quem aqui não gosta de ir na casa de alguém e ser bem recebido? Essa mesma visita que veio de passagem pela nossa casa de sexta para sábado passado, foi muito interessante porque foi de última hora que ela falou que eles estavam vindo. Eles trouxeram um visitante com eles, mais uma pessoa, era o casal, o filho, e mais uma amiga. E aí quando estava quase chegando lá na minha casa, ou seja, acho que faltava mais umas 2 horinhas para chegar em Wilmington, já estava... O esposo liga pro Jonathan e fala assim, então, eu esqueci, a gente trouxe nosso cachorro. Eu esqueci de comunicar a vocês, nossa, mas assim, o cachorro ele é bem velhinho. E aí o Jonathan, não, mas tudo bem, não tem problema, né? Aí eu fiquei pensando, será que eles acharam assim, nossa, que inconveniência, vou chegar lá na casa deles com esse cachorro. Aí o cachorro, sim, gente, vomitou no meu carpete, e enfim, fez xixi e tudo. Mas eu fiquei pensando, eles devem ter ficado preocupados se tivesse falado antes. Aí, talvez deixou de última hora e também ficaram preocupados se estava tudo bem. E foi tudo bem. Eu amo cachorro, tá, gente? Só que eu achei o mais lindo de tudo é que quando eles estavam indo embora, né, amor? Ela virou a esposa para mim, para o Jonathan, e ele também já tinha falado, acho que para o meu esposo, e falou assim, fazia muito tempo que a gente não era bem tratado assim. E foi uma coisa tão de última hora. Muito obrigada. Eu me senti honrada de estar aqui na sua casa. E aquilo trouxe uma alegria para o meu coração, porque eu pensei, imagina você, quando alguém convida você para ir na casa dela, ou você fala, eu vou te dar uma visita. Você não espera que aquela pessoa vai te tratar mal. Você não espera que aquela pessoa vai, de alguma forma, ser inconveniente, ou enfim. Você espera que você vai ser bem tratada. E quando ela falou que fazia muito tempo, eu falei, nossa, então faz muito tempo que eles não vão na casa de ninguém. Tipo assim, ninguém convida eles para irem na casa. E eles são pessoas de igreja, pessoas que, né, congregam. Porque quando Jesus ele entra na nossa casa, ele transforma a nossa casa, amém? Só que quando a presença de Jesus está dentro de nós e a gente entra nessas casas a qual nós temos entrado, essas casas também têm que ser transformadas. Então o que eu quero dizer é que quando você chama alguém ou convida alguém para a sua casa, que aquela pessoa saia dali abençoada e transformada também. Mas quando você for convidada, assim como Jesus foi convidado para ir na casa daquele fariseu, que aonde você for, a presença de Deus vá com você e aquele ambiente venha a ser transformado também. Muitas vezes, precisamos de pessoas dentro das nossas famílias que, né, parem de apontar. Uma casa, uma casa muda quando alguém decide se colocar aos pés de Jesus. Uma família muda quando alguém decide buscar a presença de Jesus. Na casa de Simão, Jesus revelou diferentes tipos de coração. Simão tinha religião, mas faltava intimidade. A mulher tinha um passado marcado, mas encontrou perdão. Jesus continua entrando em casas hoje. Ele entra na nossa família, ele entra na nossa igreja, ele entra no nosso coração. E a pergunta é: Jesus está dentro da nossa casa? Porque quando Jesus entra em uma casa,
Ele revela o que precisa ser transformado. E começa uma obra linda e maravilhosa. Que não sejamos dominados pelo interesse, mas que sejamos uma casa que ali tenha quebrantamento. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu queria que você, comigo, fizesse essa canção como uma oração para terminar. O objetivo da mensagem de hoje, do Senhor Jesus ter entrado dentro daquela casa, foi transformar aquele ambiente. Mas a lição maior foi o que aquela mulher deu para nós. Uma pecadora que teve audácia para entrar naquela casa e prostrar diante do Senhor. Se você sente que a sua casa nesse momento ainda precisa mais do Senhor, eu convido você nessa noite para chamar o Deus. Convida Ele a entrar na sua casa. Se você sente que ainda há coisas que precisam ser transformadas, há coisas que precisam ser quebrantadas, eu convido você nessa noite de convidar o Senhor a estar dentro da sua casa. Para que quando as pessoas vierem ser convidadas a estarem naquele ambiente que é a sua casa, elas possam sentir a presença do Senhor, sem mesmo você falar nada. Eu convido que você também venha ser quebrantado, para que quando você for convidado a estar na casa das pessoas, a presença do Senhor te acompanhe e aquela casa venha ser transformada. Amém? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por cada um que aqui está. Eu oro para que a tua presença acompanhe cada um em suas casas e que ali dentro seja uma casa onde a presença do Senhor seja palpável, que venha transformar, que venha habitar, que venha curar, que venha libertar, Senhor. Ó Pai, eu oro para que essas casas, ó Pai, sejam casas de bênçãos, que quando as pessoas entrarem como visitantes, venham sair abençoadas. E onde que quer que nós formos, as casas que nós entrarmos, nós também podemos levar a tua presença, Senhor, a esses lares. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigada por essa série que estamos falando sobre as casas que o Senhor tem visitado. E eu oro que o Senhor venha visitar a nossa casa, Senhor. Visita a nossa casa, Pai. Transforma o que precisa ser transformado. Transforma os corações fechados, ó Deus. Daqueles que ainda não te conhecem. Daqueles que não, Senhor, acham que precisam, Senhor, te buscar mais, te transformar mais. Eu oro. Entra, Senhor, entra na nossa casa, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um que aqui está. Em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço.